Capítulo 7. Cadê o controle? Tirando a vulnerabilidade do castigo. Eu estava com algumas ideias organizadas para iniciar este capítulo. Planejei os tópicos e decidi que sentaria para escrevê-los no dia seguinte. À noite, meu filho mais velho saiu do seu quarto com uma feição tensa e dolorida. Aboletou-se em meu colo como um bebê e eu, diante da surpresa, decidi apenas ajeitar a criança de quase 1,5 metros em um abraço aconchegante. Percebi as lágrimas escorrendo no rosto, que se escondia no meu peito. Filho, aconteceu algo? Ele assentiu com a cabeça, sem dizer qualquer palavra. Quer contar o que houve? Eu. Um pensamento, vocês morriam. Senti um nó na garganta. O medo do pequeno ressoou no meu. Abracei-o com ainda mais força. Ele se agarrou a mim. O pai o abraçou junto. E ali ficamos, os três, com lágrimas escorrendo pelos nossos olhos diante da constatação de que não temos superpoderes, de que não controlamos o que nos acontece. Depois de um tempo, voltei com ele para o quarto. Deitei junto na cama e falei que sempre estarei com ele, se não fisicamente, no coração, nas memórias, no que aprendemos juntos. Mas a realidade é que não desejo ser memória, desejo ser presença. Não há garantia de que conseguirei alcançar meu objetivo. Não há garantia de que ele terá meu abraço quente e acolhedor quando precisar. Acordei pensando que o que vivemos era a forma ideal de iniciar este capítulo, porque para uma mãe não há dor maior que a de saber que não é eterna. Não há coisas que eu quisesse controlar mais na vida da maternidade que a duração dos meus dias no mundo. Mas simplesmente não posso. Alguns dos grandes psicanalistas do mundo afirmam que tentamos controlar o que nos acontece porque queremos vencer a morte. Porque acreditamos que, quanto mais interferimos no que nos acontece, mais nos iludimos que podemos driblar a inconstância da vida. Simplesmente não podemos. Achar que conseguiremos controlar o que nos acontece é uma ilusão que turva nossa visão e nos desconecta do que vive em nós. O ano de 2020 foi o primeiro em que fiz um planejamento anual de tudo o que desejava que acontecesse. Anotei mês a mês, fiz reunião com a minha empresária. Não era apenas uma programação, era uma certeza. No início do terceiro mês do ano, a pandemia de Covid-19 foi deflagrada e meu planejamento virou apenas um amontoado de papéis e sonhos. Em uma semana, os eventos de todo o ano foram cancelados. O programa de TV em que eu teria um quadro fixo saiu da programação da emissora. A turnê do Por que Gritamos, o livro que seria lançado em maio, foi cancelada. Eu, que havia me mudado da Bahia para São Paulo em dezembro de 2019 para poder ficar mais perto dos trabalhos e passar menos tempo em aeroportos, estava com todas as viagens canceladas. 2020 riu dos meus planos e me lembrou de que todo controle é uma ilusão. Até podemos planejar, devemos sonhar, mas não podemos esquecer que as tentativas de controle sobre o que nos acontece nos sugam as energias e nos afastam da vida. Marshall Rosenberg afirmava que há uma riqueza única em ver cada situação que vivenciamos, como se estivéssemos vendo o rosto de um recém-nascido, com a curiosidade de quem não tem certeza alguma sobre como as coisas deveriam ser. Não há o que controlar. Conversas são um campo sobre o qual não temos controle. Conversas verdadeiras acontecem quando abrimos mão do desejo de controlar o outro e o que ele deve pensar.
Quando abrimos mão do desejo de controlar como vamos nos sentir. Quando abrimos mão do desejo de saber o que dizer, quando dizer e como dizer. Ou temos controle ou temos inteireza. As duas coisas não convivem bem. A vida, as conversas, os encontros não cabem em uma planilha de Excel. Não dá para viver sem sentir. Quando meu filho mais velho tinha pouco mais de 1 ano e 2 meses, descobri minha segunda gravidez. Quase entrei em colapso. Lembro claramente do dia em que as 2 listras aparecem no teste da gravidez. Eu repeti: eu não vou dar conta. Em lágrimas infinitas vezes. Como algo tão grande podia acontecer sem que eu tivesse planejado? Assim que Helena nasceu, a vida virou um caos. Eu, que me considerava uma boa mãe para um, passei a me julgar como um prato de merda para o 2. Havia sempre uma criança chorando, e eu precisava escolher qual das 2 atender. Eram 2 bebês com demandas diferentes, e eu tinha, e ainda tenho, apenas um colo. Qualquer ilusão de controle ruía em minha rotina. Acontece que eu não gosto de não ter controle. Não gosto da sensação de vulnerabilidade que a ausência de controle traz. Não gosto de não ter planos, de não saber o que fazer. Não gosto de não fazer nada. Iniciei então uma das dietas mais rigorosas que já fiz na vida, porque eu precisava controlar alguma coisa. E já que a vida com 2 bebês destruía as minhas ilusões, eu ia controlar o que conseguia: carboidratos. Certa vez, durante uma consulta com o terapeuta, ele me perguntou o que aconteceria se, diante da situação que eu havia narrado, eu não fizesse nada. Como assim? Respondi com uma pergunta, porque eu realmente queria saber se ele havia me perguntado o que entendi. E se você não fizesse nada? Mas não dá para não fazer nada. Em meu padrão de comportamento, fazer nada sempre foi sinônimo de passividade e impotência. Como assim vou deixar que a vida aconteça sem tentar moldá-la às minhas expectativas? Como assim vou ficar parada sem tentar controlar o incontrolável? Insatisfeito com a minha resposta e levando a sério sua função de me ajudar a ver a mim mesma, ele insistiu: o que você sente quando não pode fazer nada? Eu, a Elisama da comunicação não violenta, que estuda e nomeia sentimentos há um bocado de anos, não encontrei uma palavra sequer para descrever o coração acelerado e a tensão que percorria o meu corpo em me imaginar sem agir. Usei uma imagem para descrever a sensação, já que nenhuma palavra parecia capaz de abarcar o tamanho da angústia. É uma sensação tão primária que não encontro palavras que caibam. Uma sensação de desproteção, como se eu estivesse em um campo aberto, sozinha, nua. Só de imaginar, meu corpo treme. Uma sensação primária, infantil. A sensação da criança que tem bem pouca autonomia e direito de escolha em sua rotina. A sensação de quem sabe que o castigo, a palmada, o grito e todos os sentimentos absurdamente assustadores que eles trazem podem aparecer de uma hora para outra, sem aviso prévio. A sensação da criança que quer fazer tudo certo para não sentir dor. Certa vez, Einstein foi questionado sobre a pergunta mais importante que poderíamos nos fazer. Esperava-se que respondesse algo sobre a relatividade ou questões mais geniais, mas eis que ele surpreendeu com: o universo é amigável? Uma parte considerável de nós aprendeu na infância que depende. Depende do quanto você se comporta, do quanto faz as coisas
como elas devem ser feitas, do quanto agrada a papai, mamãe, a professora e os outros adultos. Depende do lado da gangorra do poder que você ocupa. Não há pai e mãe que seja só amor. Nossos pais ou outros cuidadores são humanos e, como humanos, erraram. Tinham dias ruins. Tinham as suas feridas, as suas angústias. Tinham uma história que precedia a nossa existência. Mas fomos ensinados a vê-los apenas como nossos pais e a nos responsabilizarmos por suas atitudes, humores e descontroles. Bati porque você mereceu. Você está me pedindo para te bater. Assim papai fica triste. Você tira a minha paciência. Frases como essas deixavam subentendidas a mensagem: posso ser só amor e carinho e colo e bondade se você fizer tudo certo. Não, não podiam. Essa é uma mentira que repetimos para nós mesmos e transferimos para outras relações. Se nos comportarmos direitinho, fizermos tudo como deve ser feito, teremos apenas o lado bom da vida. Se as pessoas fizerem tudo como esperamos, terão apenas o lado bom de nós mesmos. Mas somos mais complexos que isso. Papai e mãe eram mais complexos que isso. A vida é mais complexa que isso. Não importa o quanto você segue se comportando bem, fazendo tudo como deve ser feito. Não importa o quanto controla os carboidratos, a saúde, os números no trabalho. A vida não será apenas boa para você. Não será feita apenas de sorrisos e sabores doces. Viver, entre outras coisas, dói. Não há como fugir dessa dor. Não há como prever o que pensarão de você quando contar que vai mudar de emprego, mesmo sendo bem-sucedido no que está. Não dá para ter certeza de que tudo dará certo, saindo ou ficando, agindo ou esperando. Um câncer ainda pode aparecer, aquele assalto ainda pode acontecer. Claro que algumas atitudes reduzem ou aumentam os riscos, mas é uma ilusão infantil acreditar que bons meninos e boas meninas não sofrem, ou que homens e mulheres poderosos mandam na vida e no que lhes acontece. A ilusão de que podemos evitar as dores da vida nos faz senti-las com ainda mais intensidade. Fugimos das conversas difíceis, das situações que exigem de nós a demonstração do nosso limite e querer, dos momentos em que precisamos nomear e reconhecer as nossas dores, porque acreditamos que podemos viver sem sentir as incertezas e angústias da vida. Nós nos entorpecemos numa tentativa infrutífera de não reconhecer as partes de nós que suplicam por cuidado e ação. Horas em redes sociais, bebida, comida, cuidado com a vida alheia. Somos criativos nas diversas formas de fugirmos da nossa dor, de fingir que ela não existe, de esperar que ela simplesmente passe sem que tenhamos que olhar para ela. E, quando menos esperamos, quando baixamos a guarda e paramos de nos distrair de nós mesmos, ela aparece, trazendo uma tristeza ainda maior do que a que sentíamos antes, infestando as nossas relações com uma insatisfação constante, abalando a nossa saúde, ofuscando o brilho da nossa vida. Ficamos presos a situações que nos machucam, porque a dor conhecida é menos assustadora que o que podemos encontrar no futuro sem ela. O que pode acontecer se você finalmente contar para seu companheiro que está descontente com os rumos que o casamento está tomando? O que pode acontecer se você chamar sua chefe para conversar
e informar que o que está designado para você é um acúmulo de função? O que pode acontecer se pedir a seus pais que parem de criticar seu jeito de educar? Sim, existe a possibilidade real do seu companheiro ou companheira assumir que sente como você e que, talvez, o melhor caminho para ambos seja o divórcio. Pode ser que sua chefe demita você e que seus pais se chateiam a tal ponto de não quererem mais conviver com sua família. Sim, seus maiores medos podem se concretizar. E também pode ser que não. Pode ser que, após a conversa que você está com medo de ter, vocês iniciem uma terapia de casal, façam novos acordos e encontrem uma nova forma de estarem juntos. Pode ser que sua chefe esteja aberta a uma negociação e sua atuação na empresa seja diferente. Pode ser que seus pais, mesmo não concordando com sua forma de educar, decidam respeitar seu espaço e sua forma de lidar com seus filhos. Não existe risco zero. Não encontraremos relações que despertem apenas a felicidade, a alegria e a tranquilidade em nós. Na verdade, para alguns de nós, a alegria pode ser algo assustador, dependendo das referências que guardamos das nossas histórias de vida. Relações que nos trazem tranquilidade, relaxamento e conforto são tão diferentes de tudo que já vivemos e experimentamos que simplesmente nos assustam. Alguns de nós se acostumaram tanto com o coração sobressaltado e o medo do que pode acontecer que não conseguem respirar aliviados em momentos de paz. Dizemos que queremos fugir da dor, mas, por vezes, não sabemos o que fazer sem ela. Estamos apegados ao que falamos sobre ela, às narrativas repetitivas que nos colocam paralisados em nossa própria vida. Não vou iniciar agora um papo de meritocracia e encerrar o livro com um basta querer. A sociedade é muito mais complexa que as receitas prontas de sucesso, em regra, ditas por homens brancos que nasceram com pontos de partida privilegiados na corrida da vida. Acontece que a voz contadora de histórias em nossa cabeça narra a vida em seus desdobramentos de uma maneira rasa e imprecisa. Ela fica na superfície, com medo de se aprofundar verdadeiramente nas nossas essências e perceber que não tem o mínimo controle sobre os rumos da história. Ela quer previsibilidade e a vida é imprevisível. Das coisas mais poderosas que aprendi nos últimos anos, observar meus sentimentos foi, sem dúvida, a mais importante. Observar sem julgá-los como certos ou errados. Observar sem dizer o que eu deveria estar sentindo. Observar e assumir o que dói e o que essa dor me conta sobre mim. Sentimentos são bússolas que apontam para as nossas necessidades que estão ou não sendo atendidas. Eles nos falam sobre a nossa vida e o que precisa ser cuidado, movido, transformado e mantido. Aprender a acolhê-los faz da nossa vida um lugar melhor. Não dá para viver sem sentir. A opção sem sofrimento, angústia, frustração e decepção não veio de série e você não pode pedi-la, como quem dispensa as fritas para acompanhar o hambúrguer. Nossas energias são mais bem investidas quando seguimos as pistas deixadas pelos nossos sentimentos e entendemos o que elas dizem sobre nós. Lembro de Bia, que volta e meia me procurava para falar sobre o casamento. A relação de quase 15 anos não fazia sentido havia muito tempo. Via-se distante do marido
insatisfeita com a forma com que interagiam, com o que haviam se tornado ao longo dos anos. Quando perguntava qual o maior medo que tinha de conversar com ele sobre o que falava comigo, ela afirmava que tinha medo de encarar o fim. Queria adiar a conversa o máximo que pudesse, por mais que soubesse que as coisas estavam absolutamente insustentáveis. Por mais que não precisasse financeiramente dele. Como sabia que era o caso de muitas mulheres que se mantinham em relações infelizes, ela precisava do casamento, dos problemas que ele tinha, da vida focada no outro para fugir das duras verdades sobre a própria vida. Certo dia, ela me ligou contando que o marido havia saído de casa. Por tanto tempo, ela evitou a conversa sobre o que seria do futuro dos dois, que não lembrou que ele também poderia estar descontente com a vida que levavam. Com o quarto vazio e a casa silenciosa, Bia encarou a dor da qual fugia, enquanto não se permitia sequer perguntar a si mesma se ainda amava o marido e queria seguir com ele. A vida tomava seu curso sem lhe pedir permissão. Tentar fugir da dor não a impediu de enfrentá-la. Não chegaremos a um momento da vida em que as dores não aparecerão. Não chegaremos a uma fase em que não seremos invadidos pela insegurança, angústia, tristeza. Quando eu era criança, tinha verdadeiro fascínio por escritores. Eu amava livros e achava que quem os escrevia tinha uma vida mágica e encantada, muito diferente da vida dos outros mortais. Ao chegar na casa de uma tia, eu corria até a revista que continha, nas últimas páginas, a lista dos livros mais vendidos do país. Eu era uma menina de cerca de 9 anos e sonhava que um dia meu nome estaria lá. E, quando esse dia chegasse, eu estaria no auge da minha vida. Eu seria tão feliz, tão segura, tão adulta, que nada me abalaria. Vários anos depois, o sonho se realizou. O Por que Gritamos ficou por 2 semanas na lista de mais vendidos do país. Eu tinha chegado lá. O lá que a Elisama, menina, idealizou em suas tardes de domingo. Acontece que as tristezas continuaram aparecendo. Eu continuo com mais dúvidas que certezas. A vida ainda me assusta e faz com que me sinta uma criança. Não me livrei de nenhum dos sentimentos que eu, até então, acreditava que sentia porque era uma criança. E que cresci e acreditei que ainda sentia porque não tinha chegado lá. Demorei a entender que não existe lá. Nenhum dos seus sentimentos é ruim, feio ou inadequado. Nenhum deles é uma prova da sua incompetência ou existe apenas porque você ainda não realizou seus sonhos ou não alcançou a maturidade que acha que deveria. Não existe um botão que possa fazer com que eles se desliguem e simplesmente desapareçam. Não importa o quanto você tente controlar, ignorar, entorpecer, fugir, conviverá com seus sentimentos até o seu último suspiro. Quando vai parar de brigar com eles? Não sei quantas vezes recebi a pergunta: como me controlo? Como controlar a minha raiva? Vivemos com essa busca insana por um controle que nos possibilite pausar esse ou aquele sentimento, excluir aquele outro, aumentar o volume do outro. Queríamos ter o poder de controlar os filmes que passam por nossa cabeça e aceleram o nosso coração, mas não o faremos. Podemos escolher como vamos agir diante dos sentimentos, mas não temos qualquer controle sobre quando eles surgirão em nossa vida.
Quanto mais resistente estamos ao que sentimos, mais difícil fica lidar com cada sentimento. O caminho não é o do controle, mas o da aceitação, da curiosidade, de entender que sentir faz parte da vida e que o máximo que podemos fazer é escolher como vamos agir diante de cada um dos sentimentos que surgem. É aprender a regular as emoções com amorosidade a cada uma delas. É ter a curiosidade de escutá-las e saber que mensagens trouxeram sobre nós. Força e vulnerabilidade. Perguntei em minhas redes sociais quais os momentos em que as pessoas se sentiam mais vulneráveis. Quando conseguiam se despir da ilusão de que podiam controlar o incontrolável? Que situações da vida as faziam perceber que vivemos sem qualquer garantia de resultado e que a parte que nos cabe é viver com todo o coração? Compartilho com você algumas das respostas. Vulnerabilidade foi ter gêmeos e um ter ficado na UTI e o outro em casa. Nunca me senti tão exposta, vulnerável e sozinha, mesmo com pessoas ao meu redor. Foi a vez em que me vi mais vulnerável na vida toda. Encontro hoje minhas vulnerabilidades diversas vezes, mas aquele momento foi quando me enxerguei e me vi mais vulnerável como nunca antes. Para mim, vulnerabilidade é quando deixamos o outro ver nossas fraquezas e medos, o que, a meu ver, não é ruim, é mostrar-se humano. Todos somos vulneráveis e deixar isso à mostra, para mim, é realmente baixar a guarda, se entregar de verdade. Me sinto vulnerável quando vejo desenhos e choro muito. Me sinto vulnerável quando olho meu filho dormir. Me sinto vulnerável quando penso que a vida acontece sem perguntar nosso querer. Sempre tive a ilusão de ter o controle das coisas. Quando engravidei, descobri na gestação que a minha filha tinha pé torto congênito. Me vi diante de um medo absurdo de não ter o controle e precisar encarar a minha vulnerabilidade. Vulnerabilidade é quando aceito que não consigo controlar tudo e tenho que delegar, confiar, entregar, solicitar ajuda. Me sinto vulnerável agora, chegando aos 60. Numa caminhada de aceitar que tenho menos tempo pela frente do que já tive, que as perdas serão mais frequentes e que o esforço de controlar tudo é mais nocivo que a própria vulnerabilidade. Vulnerabilidade, para mim, é dar espaço para as minhas filhas saírem sozinhas, confiando que farão escolhas adequadas para elas, mesmo eu tendo vontade de sair correndo atrás e observar, e talvez interferir. Eu me sinto completamente vulnerável quando penso na possibilidade de deixar minha filha ou ficar sem ela. Aqui estou falando de algo que não posso controlar, como a separação pela morte. Chega a doer minha barriga, a cabeça, o coração. São muitos os exemplos possíveis. Segundo Brené Brown, em A Arte da Imperfeição, a vulnerabilidade permeia as nossas vivências mais importantes. Ela está presente quando, depois de um encontro incrível, temos a coragem de enviar uma mensagem dizendo: "Adorei te ver, espero que a gente possa repetir a dose em breve", mesmo que tenhamos medo de parecer grudentos e carentes. Ela está presente quando dizemos: "Eu te amo", primeiro. A vulnerabilidade está presente quando algo bom e sonhado acontece e quase duvidamos do nosso merecimento por sermos tão felizes. A vulnerabilidade está presente quando investimos energia e sonhos em um novo projeto ou em um novo amor. Ela está presente quando baixamos a guarda e nos permitimos viver, apesar do medo, da incerteza, do risco. Acontece que a maioria de nós aprendeu a criar muros para nos protegerem.
Aprendemos a negar nossa humanidade, porque assumi-la poderia nos deixar frágeis, desamparados, desprotegidos. O que o outro pode fazer se souber meus sonhos? Se souber o que estou com medo? Se souber que desejo a companhia dele? O que vai fazer se souber que errei, que me atrapalho, que sou miseravelmente humana e cheia de imperfeições? Passamos parte do nosso tempo nos protegendo das possíveis ameaças, dos possíveis abandonos, dos possíveis desenganos. Nós nos condenamos à solidão porque temos medo da solidão. Afastamos quem se aproxima porque temos medo de sermos abandonados. Eu me lembro da mãe de uma amiga que criticava o filho adolescente de uma maneira tão intensa que me angustiava. Essa roupa está ridícula, tire. Pare de fazer tanto barulho mastigando. Está comendo pedra? Que postura feia. Sente-se direito. Cada grito, cada crítica era gerada pelo medo. Ela tinha um medo tão grande de ver o filho sendo criticado pelas pessoas que conheceria ao longo da vida, de que ele sofresse toda a ausência de aceitação e afeto que ela mesma viveu, que o fazia sentir toda aquela dor imediatamente. Por medo de que ele sofresse, ela o fazia sofrer. Se a vulnerabilidade aparece quando erramos, quando nos vemos menos que perfeitos, quando não temos qualquer garantia do que nos acontecerá, como reagimos a ela? Quais são as formas que você encontra de driblar a nudez que ela impõe? Constrói grandes muralhas ao redor do seu coração para protegê-lo? Torna-se intolerante às falhas e aos tropeços do outro? Culpa quem se aproxima pelas suas falhas? Você se isola? Come? Bebe? Briga, grita e se irrita? Alimenta discursos mentais que repetem inúmeras vezes o quanto você é imbecil e incompetente? Que palavras usa sobre si e sobre o outro quando se percebe humano, demasiadamente humano? Aprendemos que a força está em não sentir e esquecemos que o poder de transformação da vida está justamente em nossos sentimentos. A etimologia da palavra emoção e do latim es, movere, mover para fora. As emoções nos convidam a mudarmos de lugar, a sairmos do que nos incomoda. São elas que nos fazem humanos e nos conectam ao outro. Mas na ilusão de nos mantermos fortes e inatingíveis, fingimos não sentir. O medo, a angústia, a frustração, a incerteza, a decepção, o desejo, o amor, a carência. E nos acomodamos a situações que pedem um movimento que apenas as emoções possibilitam. Certa vez, durante uma conversa com Lídia Fabretti, uma amiga, ela me disse que quando eu como para aliviar a dor dos meus problemas, entorpeço a dor, mas também entorpeço a força. Levei um tempo digerindo a fala e percebendo o poder que ela tem. Se não fingir não sentir, o que eu farei? Se não engolir a dor com uma fatia de bolo de chocolate, que movimentos iniciarei? Quantas palavras, dores, medos, preocupações e tristezas engoli quando tudo de que precisava era deixar que existissem e crescessem a ponto de não mais me deixar tolerar o que claramente se mostrava intolerável? Quanto da sua vida tem ficado do lado de fora desse muro que você criou para se defender da dor? Quem paga pelo que você considera ser a sua força? E o que pode fazer para sustentar uma força real, vulnerável, humana, imperfeita? No primeiro capítulo, citei um trecho do filme Procurando Nemo, em que Merlin contava para Dory que prometeu ao seu filho, Nemo, então desaparecido, que nada aconteceria a ele.
E Dory, com uma feição confusa e reflexiva, afirma: coisa estranha de se prometer. Se nada acontecer ao Nemo, então nada vai acontecer ao Nemo. Quanto de energia você tem gasto buscando manter a absurda promessa de que nada vai acontecer? Que conversas tem evitado? De que assuntos tem fugido? De que encontros tem desviado? Quanto da sua força real tem anestesiado, buscando entorpecer a dor? As conversas mais importantes da sua vida vão escancarar as suas vulnerabilidades, vão apertar seu coração e fazer você perguntar a si mesmo se não é melhor deixar tudo como está. Não haverá garantias. Nunca há. Lembre-se de que é na conexão com seus sentimentos e suas necessidades que está sua força. Quanto mais você assume e cuida do que vive em você, mais força terá. Força para lidar com os tropeços da vida. Força para levantar quando as quedas forem inevitáveis. Força para descobrir a força que você nem sabia que existia em si. Uma das músicas que mais cantarolei em 2020, em meio ao caos pandêmico, foi uma composição de Flaira Ferro, com Chico César, Suporto Perder. A plenos pulmões, eu gritava no meio da sala: eu tenho suporte, eu suporto perder. A vida não será apenas de vitórias para nenhum de nós. A construção dessa rede de suporte que nos ajuda a suportar a perda é alicerçada em vulnerabilidade. É construída com corações abertos, reconhecimento e acolhimento da dor. Se as dores certamente nos atingirão, como está o seu suporte? O que pode fortalecer você para que suporte perder? A vergonha da vergonha. Em 2019, a minha carreira estava em ascensão. Eu havia lançado o Educação Não Violenta. E os convites para palestras e eventos estavam surgindo como nunca. Estávamos saindo da fase de maior dificuldade financeira que tínhamos vivido. E meu marido e eu combinamos que eu aceitaria o máximo de trabalho possíveis e que ele daria todo o suporte necessário com as crianças. Por anos, fui eu quem focou nas crianças, enquanto ele cuidava da carreira. E aquela era a minha vez. Certo dia, enquanto organizava as coisas em casa para pegar as crianças na escola, recebi uma mensagem no grupo de pais e mães no WhatsApp. Aqui preciso abrir um parênteses. No dia em que o tal grupo foi aberto e o meu número acrescentado, vi que o nome do grupo era Mamães do Primeiro Ano. Meu marido não foi colocado no grupo, apenas eu. Imediatamente me manifestei dizendo que Miguel era educado por pai e mãe, que o nome do grupo deixava subentendido que a responsabilidade pelas crianças era apenas das mulheres e que esse era um retrato social que não queríamos manter. Solicitei que mudassem o nome e que meu marido fosse incluído, assim como os demais pais. 2 minutos no grupo e eu já era a mãe problemática. Ok, é a vida, pensei. Pois bem, abri o tal grupo e lá estavam várias mães. Apenas elas interagiam. Alguns pais haviam saído assim que foram incluídos, porque, segundo eles, era desnecessário ter os dois ali, combinando os detalhes das roupas das crianças para a festa junina. Eu havia esquecido completamente que existia festa junina, que crianças ensaiam e fazem apresentação de danças nessa época, sobretudo onde morávamos, no Nordeste. Qual seria a data da festa? Que tipo de mãe eu era que não sabia sequer o dia da festa preferida dos filhos na escola? Procurei incessantemente nas mensagens antigas, aquelas que várias vezes ignorei porque estava ocupada demais trabalhando,
e não encontrei nenhuma informação. O horário de saída da escola das crianças estava chegando e eu não podia me atrasar. Entrei no carro repetindo a ladainha mental de que era uma péssima mãe. Coitado dos meus filhos. Se a festa fosse naquele final de semana, o que usariam? Assim que cheguei na escola, algumas mães conversavam na porta da sala. O assunto, claro, era a tal festinha. Eu me aproximei, sorrindo educadamente, com a voz da culpa me dizendo que os meus filhos perderam na loteria da vida. Estou tão atrapalhada, qual é mesmo o dia da festa? Responderam em coro, claro, porque elas sabiam. E a única que não se importava de verdade com os filhos era eu. Tá, talvez não tenham respondido em coro, mas foi assim que a voz julgadora em minha mente percebeu a situação. Assim que escutei o dia da festa, senti o corpo gelar. Vasculhei a minha mente, torcendo para estar enganada. Eu tinha um evento naquele dia. Eu estaria a mais de 2.000 quilômetros de distância, enquanto meus filhos estariam dançando quadrilha e me procurando na plateia. Alguma daquelas me perguntou algo e eu não escutei. Congelei um sorriso na cara. Peguei meu filho, me despedi de todas e saí, querendo me teletransportar, desaparecer. Pode ser que você esteja pensando, mas era só uma festinha da escola. Acontece que meus filhos seriam os únicos sem a mãe na tal festinha, e talvez sem a roupa específica também. Mais uma vez me perguntei que tipo de mãe eu era, como se mães fossem como arroz, que podemos separar por tipo. Eu era a mãe arbóreo, agulhinha ou parboilizado? Eu me tranquei no quarto e chorei, porque aquela era uma prova clara da minha incompetência como mãe. A contadora de histórias em minha cabeça me contava que meus filhos ficariam traumatizados para sempre, porque eu não estaria lá. Lembrava-me das várias cenas de filme em que crianças procuravam seus cuidadores durante a apresentação na escola, com os olhinhos ávidos e ansiosos e, quando não os encontravam, baixavam o olhar e uma lágrima solitária e dolorida escorria pelo rosto. Lá estava eu, protagonizando meu drama novelesco e tendo a certeza de que meus filhos jamais me perdoariam. Imaginei as mães me olhando, de maneira impiedosa, me julgando a feminista problemática que pouco se importa com os filhos. É provável que cada uma delas estivesse ocupada com os próprios conflitos e que nem tenha pensado em mim, mas, claro, a minha mente me fazia acreditar que os meus erros estavam sendo exibidos em um telão para todos assistirem. Naquele instante, a vergonha operava em mim a todo vapor. A vergonha que nos faz esquecer que errar é humano. Ela que nos faz acreditar que somos um erro, que reprisa nossas falhas incessantemente, fazendo com que percamos a perspectiva e a noção de quem somos. A vergonha aparece quando agimos de forma diversa da que gostaríamos ou da que gostaríamos que agíssemos. Ela é uma transgressão à imagem que planejamos para nós. Ela nos atordoa, nos desnorteia. Temos vergonha de falar sobre a vergonha e assim nos afundamos ainda mais em seu lamaçal. A saída para as situações vergonhosas é a conversa. Conosco e com quem sabemos que terá empatia e nos escutar. Em Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo, Brené Brown propõe 6 perguntas que nos auxiliam no caminho para o desenvolvimento da resiliência e nos ajudam a recuperar o fôlego após mergulharmos em doses cavalares de vergonha. Vou compartilhá-las com você, torcendo para que as inclua em sua vida. Para um entendimento mais simples,
Vou respondê-las utilizando o exemplo que dei anteriormente. Antes de responder às 6 perguntas, Brené Brown propõe que assumamos as nossas expectativas, dividindo-as em expectativas desejadas e expectativas indesejadas. As minhas expectativas desejadas eram: eu queria ser uma boa mãe e, como tal, queria ser acolhedora e amorosa com os meus filhos, estando presente sempre que precisassem. Queria ser participativa nos momentos importantes da vida, e isso incluía todas as festinhas de escola e de aniversários de amigos que julgassem importantes. Na realidade, eu queria não perder nada, nunca, do desenvolvimento deles. Também queria ser exemplo de alguém feliz e bem resolvido no trabalho. Queria ser uma mãe de quem eles se orgulhassem. As minhas expectativas indesejadas eram: não queria parecer uma mãe que não se importa, que prioriza o trabalho em vez das pessoas que ama. Não queria que as pessoas achassem que meus filhos têm uma mãe que não considera importante estar presente nas pequenas alegrias da vida deles. Ciente das expectativas, começamos a responder as perguntas. Pergunta 1. Minhas expectativas são realistas? Qualquer expectativa que inclua sempre e todas não é realista por um motivo muito simples. Não somos constantes. Acreditar que podemos ser ou estar sempre de um mesmo jeito é ignorar uma das coisas mais certas da vida, a sua mutabilidade. Por mais frustrante que possa parecer, eu não estarei sempre com eles, todas as vezes que precisarem. Minha humanidade não me permitirá isso. Pergunta 2. Posso ser tudo isso o tempo inteiro? Essa é bem fácil de responder. Independentemente da minha ou da sua expectativa, jamais seremos a mesma coisa o tempo inteiro. Em alguns dias não serei doce e acolhedora. Em algumas situações, eles odiarão o meu trabalho em vez de se orgulharem dele. Em alguns momentos, eles vão preferir que eu esteja em casa vendo TV que ao lado deles. Adolescência, é você? Em algumas situações, eles vão precisar de mim e eu estarei emocionalmente indisponível. Por quê? Às vezes, não temos nada de bom para oferecer para ninguém. Não, eu não serei essa pessoa idealizada o tempo inteiro. Pergunta 3. Existe conflito entre essas expectativas? Não é difícil perceber que a resposta é sim. Quem consegue ser bem-sucedido em uma profissão e estar o tempo inteiro com as crianças? É óbvio que é incompatível. É normal ter de abrir mão de algumas horas com as crianças para me dedicar a outros projetos e sonhos. E tudo bem. No final das contas, as minhas duas maiores expectativas são conflitantes. Quero estar 100% no trabalho e 100% com os filhos. Não vai rolar. Trabalhar como se não tivesse filhos e cuidar dos filhos como se não tivesse trabalho. Com essas expectativas, é claro que volta e meia vou me frustrar. Expectativas enormes alimentam frustrações enormes. Pergunta 4. Estou descrevendo quem eu quero ser ou quem os outros querem que eu seja? Quero ser uma mãe acolhedora e que dá orgulho aos filhos. Quero ser exemplo e, até aqui, sei que essas são expectativas minhas, não que colocaram em mim. Mas lembro de um dia em que iniciei uma discussão com o marido por conta da cor dos panos de prato. Estavam sujos e amarelados, e eu passei alguns minutos brigando e reclamando porque,
Se eu não os deixasse brancos e limpos, ninguém o faria. Ele me olhava com uma cara de: do que você está falando? São apenas pano de prato. Enquanto eu reclamava como se as crianças estivessem repetindo a mesma calcinha e cueca há uma semana. Um tempo depois, refletindo sobre o motivo de me sentir tão incomodada, escutei em minha mente a minha mãe dizer: sua avó dizia que conhecemos a qualidade de uma dona de casa pela cor dos panos de prato. Eu estava brigando por acreditar que a cor dos panos de prato poderia determinar a minha competência como mulher. Quantas expectativas irreais assumimos sem querer perceber? Quanto do que é importante para você é apenas uma mera repetição da expectativa alheia? Pergunta 5. O que acontece quando alguém me associa a uma dessas identidades indesejadas? Se alguém pensar que sou uma mãe desleixada, que não cuida dos filhos ou não os acolhe, que não se importa com os seus sentimentos e quereres, eu sinto uma imensa vergonha, muita vergonha. Uma vergonha que me faz querer provar que não sou assim, que me faz perder a perspectiva e a noção de quem sou. Pergunta 6. Posso controlar como os outros me veem? Como tento fazer isso? É impossível controlar como os outros nos veem. Lógico que eu jamais vou conseguir controlar a imagem que as pessoas criam sobre mim, mas sei que volta e meia eu tento. Tendo a pensar no julgamento dos outros antes de agir, buscando agradar a todos ou me esforçando para controlar o comportamento das crianças e as coisas que acontecem até quase adoecer. Brené Brown chama esse exercício de praticar a consciência crítica. O exercício de perceber que estamos buscando fugir da vergonha, nos afundando em expectativas e ações que apenas nos farão mais e mais infelizes. Quando paramos de sentir ainda mais vergonha das situações que nos trouxeram vergonha e olhamos para nós e para o que vivemos, diminuímos o volume das histórias que surgem em nossa mente e que nos fazem duvidar do nosso valor. Substituímos a voz julgadora por uma mais acolhedora, amorosa e, principalmente, realista com quem somos. Brené Brown afirma que podemos fazer isso de 3 formas diferentes. Contextualizando, criando um panorama que enxerga a situação com maior amplitude, como respondendo às 6 perguntas propostas. Normalizando. Normalizar é duvidar dos pensamentos que afirmam que isso só acontece conosco. É perceber que não somos as únicas pessoas no universo que erram e se atrapalham. Você não é a única pessoa do mundo que fala em um momento em que seria melhor calar, que ofende pessoas que ama sem querer e que falha mais vezes do que gostaria. Eu não fui a primeira, nem serei a última mãe do mundo a perder a festinha dos filhos por conta do trabalho. A imperfeição é algo normal. Desmistificando. Essa é a forma mais difícil de lidar com a vergonha, mas também é singularmente poderosa. Conversar com outras pessoas sobre o assunto. Ser escutado ou escutada e receber compaixão. Falar sobre o nosso erro. Fazer com que deixe de ser um fantasma e seja visto, olhado, observado. Cuidar de nós. Lembrar que um comportamento, fala ou atitude não muda quem somos. Desmistificar é permitir que a conversa e o encontro com o outro nos dê colo e amparo.
A principal forma de lidar com a vergonha é falar sobre ela. Merecimento e amor. Na capa da apostila que eu entregava para os participantes de um workshop que ministrei por 3 anos pelo país, havia o seguinte parágrafo: quero que ele conheça exatamente a coisa especial que ele é, senão não perceberá quando ela começar a ir embora. Quero que ele permaneça desperto e veja as possibilidades mais loucas. Quero que ele saiba que vale a pena fazer de tudo só para dar ao mundo um pequeno pontapé quando se tem a chance. E quero que ele saiba a razão sutil, fugidia e importante pela qual nasceu humano, não uma cadeira. A citação da peça Mil Palhaços, de Herbert Gardner, é uma das falas mais bonitas que já li. Eu iniciava os eventos com ela, como um convite para que as pessoas refletissem sobre o motivo de estarem ali. O tema era educação não violenta e, em regra, a sala se enchia de pais e mães ávidos por respostas e passos que ensinassem como agir com as crianças em seus momentos mais desafiadores. Alguns sentavam com cadernos abertos e canetas a postos, olhos fixos em mim, aguardando a grande resposta. O que fazer quando as crianças não querem tomar banho e nenhum pedido adianta? O que fazer quando desferem tapas de novela em que lhes desagrada? O que fazer com escândalo no supermercado por causa do maldito pacote de jujuba? A grande maioria não queria enrolação, queria saber o que fazer, como fazer. Eu começava o evento lendo a citação em voz alta e fazendo uma pergunta. Hoje, enquanto se organizava para vir para cá, você lembrou a razão sutil, fugidia e importante pela qual nasceu humano, não cadeira? Qual foi a última vez que pensou nisso? Algumas pessoas me olhavam com uma cara de quem comeu e não gostou. O quê? Não vim aqui para isso. Elas me diziam sem palavras. Outras ficavam em silêncio, digerindo a incômoda pergunta. Eu queria que refletissem. Explicava que, quando penso em mudar a forma de educarmos as nossas crianças, penso na importância de educar seres que tenham consciência do quanto são únicos e especiais. Pessoas que sabem que, não importa o que façam ou falem, não importa o quanto errem e tropecem, merecem amor, carinho e respeito por serem quem são, porque todos merecemos. Aprendemos que somos cadeiras que podem ser desempenadas, lixadas, consertadas. Aprendemos que ser quem somos é pouco, precisamos ser mais. Esquecemos, sem perceber, a razão especial, fugidia e importante pela qual nascemos humanos e não cadeiras. Enquanto a maioria me procurava buscando formas de consertar a si mesmos ou aos filhos, eu queria lembrá-los de que nenhum de nós precisa de conserto. Nas últimas páginas, convidei você a olhar para lados seus que talvez não esteja acostumado ou acostumada a ver. Pedi que assumisse os seus lados imperfeitos, rancorosos, vingativos, mesquinhos. Convidei você a ter a coragem de olhar para si e para o outro com amorosidade e verdade. Não sei que sentimentos foram despertados no caminho, que histórias foram viradas e reviradas. De que expectativas você se despiu no percurso? Quero lembrar a você de que em nenhum momento seu valor esteve em jogo, que olhar para as suas feiuras não diminuiu sua beleza. Tenho a mania de terminar meus livros dizendo que somos suficientemente bons.
não melhores ou piores que ninguém, mas bons, incomparáveis, únicos. Somos bons sendo quem somos hoje. Podemos melhorar, evoluir, crescer, mas isso não pode sair de uma convicção equivocada de que não somos bons agora. Já. As mudanças que tentamos implementar em nossa vida pedem tempo e treino. Você não vai começar a ser um poço de empatia e autoconsciência amanhã. Ainda vai agir impulsivamente e se arrepender de dizer algumas coisas assim que as palavras saírem da sua boca. Vai ser um péssimo ouvinte. Vai cair na chantagem emocional ou vai fazê-la. Vai esperar do amor mais do que ele pode dar. Você vai fazer merda e não há caminho que tenha 100% de eficácia para evitar isso. Espero que não falte abraço nos momentos de caos interior, escuta, empatia e compaixão nos instantes em que você duvidar de que merece recebê-los. Por anos a fio, aprendemos que merecemos carinho, respeito e amor quando somos impecáveis, quando agimos conforme a cartilha. Acontece que merecemos amor sempre. Costumo falar para os pais e mães que me procuram que quando um filho está mais difícil de amar, é o momento em que ele mais precisa de amor. Quando estamos mais irritados, nervosos, impacientes, destrambelhados e ranzinzas, é o momento em que mais precisamos de conexão, de apoio e de amor. Devemos assumir as consequências das nossas falhas, nos esforçar para transformar as nossas estratégias trágicas em caminhos eficientes para o atendimento das nossas necessidades. Mas que sigamos entendendo que, feridos, precisamos de cuidado, não de castigo. Que saibamos respeitar o outro sem nos desrespeitarmos no caminho. Somos potentes, somos interessantes, somos incríveis. Mesmo errando, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo miseravelmente humanos. Que possamos ter conversas corajosas conosco e com o outro. A conversa é o caminho para o entendimento. Vale a pena. Eu acredito. Espero que você também.